O nosso assunto hoje é sobre dominância cerebral. É um conteúdo estudado e divulgado pelo Ned Herman, americano, e aqui no Brasil nós ainda não temos basicamente bibliografia sobre esse assunto. Mas é muito interessante a dominância cerebral porque ela complementa a programação neurolinguística. Já é sabido desde a época do Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, nosso cérebro ele é composto por dois hemisférios e que um hemisfério se comunica com o outro através de um corpo caloso. Bom, por questões genéticas, hereditárias e educacionais, nós desenvolvemos mais um hemisfério do que o outro. Ou seja, as pessoas que desenvolveram mais o hemisfério esquerdo do cérebro são pessoas mais racionais, lógicas, conhecem os fatos, sabem como as coisas funcionam, lidam bem com o dinheiro, com as finanças, são pessoas ligadas a áreas de exatas. E as pessoas que desenvolveram mais o hemisfério direito do cérebro são pessoas mais holísticas, intuitivas, criativas, agem com mais emoção do que razão. Ou seja, aqueles que desenvolveram o hemisfério esquerdo do cérebro são mais racionais. E quem desenvolveu o hemisfério direito são as pessoas mais emocionais. Pois bem, esse conhecimento, por já ser antigo e por fazer parte de várias pesquisas dentro das habilidades e competências dos seres humanos e muito aplicado nas empresas, foi visto pelo Ned Herman como uma dualidade cerebral, e ele vai além dessa dualidade cerebral transformando em 4 quadrantes. Então temos aí o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, subdivididos nos quadrantes A, B, C e D. Vejamos as características de cada um desses quadrantes. Quem é quadrante A é uma pessoa racional, quantifica. Tudo que essa pessoa faz na vida, ela faz pensando em números, em resultados exatos. São as pessoas voltadas para o pensamento cartesiano, o racional, o crítico, o analítico. Então essas pessoas, quando elas precisam ou vão fazer alguma coisa em suas vidas, primeiro elas trazem para o racional. É importante fazer isso? Qual a forma que vou fazer? O que eu vou ganhar com isto? Vai me dar lucro? Isso aqui eu posso ter uma fundamentação teórico-científica para balizar essa tese. Enfim, a pessoa quadrante A é uma pessoa crítica, lógico-racional. Pois bem, vamos agora entender o quadrante B. O quadrante B é tido como salvaguardador, é a pessoa cautelosa. Quem é quadrante B é uma pessoa que não corre riscos, é uma pessoa que gosta de planejar, é uma pessoa que gosta de implementar, mas antes de tudo ela se organiza. Também é característica do quadrante B as pessoas que são pontuais. Elas tendem a chegar até mais cedo aos seus compromissos e ainda se impacientam com as pessoas que estão atrasadas. O quadrante B é aquela pessoa organizada. Para se ter uma ideia, as pessoas B, elas usam a sua agenda,
elas vão ao supermercado, mas antes de ir ao supermercado elas fazem a lista de compras, planejam, não correm riscos. Se você convidar uma pessoa B para passar o final de semana com você, numa pousada ou numa cidade histórica, geralmente ela não aceita, porque as férias dela são programadas, os finais de semana são programados, é uma pessoa que paga suas contas em dia e ela não consegue fazer nada de forma impensada ou imprevista. Ela é realmente cautelosa e não corre riscos. Bom, vamos agora entender o quadrante C. A pessoa quadrante C é a pessoa sinestésica. Não é o sinestésico da PNL propriamente dito, mas tem semelhanças. Bom, esta pessoa quadrante C, ela gosta de ensinar, ela gosta de partilhar o que ela aprendeu e também ela é muito emocional. Ela age movida pelas emoções. O quadrante C é aquela pessoa que toma suas dores. Quando você conversa com uma pessoa quadrante C, falando dos seus problemas, das suas inquietações, ela chega a sentir as suas dores. Ela tem um sentimento de compaixão muito grande e de empatia também. Então o quadrante C é aquela pessoa que se emociona, chora com muita facilidade. Às vezes ela chora diante de um capítulo de novela de TV, ou ela lendo um romance, ela se emociona e ela sempre se coloca no lugar da outra. Então você já percebeu que a pessoa quadrante C é o oposto do quadrante A. Vamos agora entender o quadrante D, que é o experimental. Essa pessoa geralmente ela é brincalhona, corre riscos, não consegue ser pontual, ela tenta ser pontual, mas está sempre chegando atrasada nos seus compromissos. É uma pessoa que gosta de criar, mas dificilmente ela executa os seus projetos. É uma pessoa sonhadora. Eu costumo dizer que, de um modo geral, os artistas estão no quadrante D, ou são no quadrante D. Porque muitas vezes o artista ele idealiza, ele cria, mas ele não consegue vender o seu produto. A arte é o seu produto, ele consegue produzir telas, ele consegue compor uma música, ele consegue dançar, ele escreve poemas, ele escreve livros, mas na hora de colocar os seus valores, ou valor financeiro, ele tem dificuldade em fazer. Eu costumo brincar dizendo que é por isso que todo artista precisa de ter um empresário, porque geralmente os empresários estão no quadrante A e quadrante B. Uma outra característica interessante do quadrante D, o experimental, é que ele corre riscos, ele gosta de aventuras. Então, se você convida, pegando aquele exemplo que eu dei do quadrante D, se você convida alguém do quadrante D para viajar com você no próximo final de semana, ele topa a aventura, ele pode estar sem dinheiro, ele vai, não sabe quantos dias vai ficar, de que ele vai, o meio de transporte vai ser de ônibus, de carona, de avião, ele vai. Ele quer curtir aquele momento. O quadrante D também é uma pessoa que tem dificuldade em pagar as suas contas em dia. Ele até reconhece que ele deve, mas ele argumenta que muitas pessoas devem, inclusive o Brasil também é devedor, e ele vai fazendo investimentos. É uma pessoa que quer empreender, mas ela tem dificuldade em se organizar e planejar o seu tempo e implementar os seus projetos.
Bom, o que é importante conhecer, ou por que é importante conhecer a dominância cerebral do Ned Herman? É para que a gente possa nos conhecer, e em nos conhecendo, nós vamos lidar melhor com a diversidade do outro. Veja bem, se uma pessoa é quadrante A, ela tem dificuldade em lidar com o quadrante C. Porque o quadrante A acha que o quadrante C é muito emocional e emotivo, é uma manteiga derretida. E o quadrante C acha que o quadrante A é impessoal, é frio, é calculista. Por outro lado, quem é quadrante B tem dificuldade em se relacionar com o quadrante D. O quadrante B acha que o quadrante D, ou alguém do quadrante D, seja irresponsável, imaturo, uma pessoa que não mede consequências. E por sua vez, o quadrante D acha que as pessoas do quadrante B são muito metódicas, são detalhistas, cautelosas, e por não correrem riscos, elas passam a se tornar pessoas chatas para o convívio do quadrante D. Então vamos ver nas suas relações interpessoais como anda essa quadralidade cerebral em sua vida. Eu vou te dar um tempo para que você possa pegar papel e lápis para fazer algumas anotações, ok? Bom, você vai relacionar aí neste papel o seguinte: o meu quadrante é, marque o seu quadrante, ele é A, B, C ou D. Reprisando, quadrante A é racional, quadrante B é o organizador, o organizado, o quadrante C é o sinestésico, emocional, e o quadrante D é experimental. Possivelmente você pode ter dúvidas em relação a dois quadrantes, mas veja sua dominância. Às vezes você pode ser A com lampejos de B, você pode ser B com lampejos de C, C com lampejos de D ou vice-versa. Veja então a sua dominância, o que para você é mais importante, o que para você faz mais sentido. E se você tiver alguma dúvida, consulte a nossa apostila, veja aí no índice a página em que está o exercício de dominância cerebral, para que você possa visualizar melhor. Então voltemos ao exercício. Então relacione aí, o meu quadrante é, escreva A, B, C ou D. Agora você vai escrever aí quadrante A. Lembre-se de duas pessoas que você conheça, pode ser do seu relacionamento pessoal ou profissional, do quadrante A, e anote o nome dessas pessoas. Então aquela pessoa que entende de dinheiro, sabe como as coisas funcionam, ela prevê os lucros nos seus empreendimentos, é uma pessoa voltada para a área de exatas, é racional, é lógico, matemática, é analista, é crítica, ok? Relacione o nome dessas duas pessoas. Agora coloque aí, B. Relacione também duas pessoas que você conheça do quadrante B. Pode ser do seu trabalho, no seu aspecto profissional ou pessoal. Aquelas pessoas que são organizadas, que gostam de planejar, não correm riscos, pagam suas contas em dia e antes de implementar, elas planejam as suas atitudes. Ok? Relacione então o nome dessas duas pessoas. Agora você vai relacionar o nome de duas pessoas quadrante C. São emocionais, choram com o sofrimento do outro, se colocam no lugar do outro, gostam de ensinar. Coloque aí o nome dessas duas pessoas do quadrante C, ok? E agora você vai relacionar duas pessoas que também você conhece, que
que é do seu relacionamento, que são quadrante D de dado. São pessoas criativas, gostam de brincar, não conseguem cumprir horário, têm grandes planos, altos projetos, mas têm dificuldades em executá-los, ok? Então você tem aí uma lista de 4 a 8 pessoas. Então veja essa lista que você produziu e agora você vai circular o nome de uma dessas pessoas aí que você gosta de conviver com ela. É uma pessoa de fácil convívio, é uma pessoa que você tem sintonia, é uma pessoa que você tem afinidade. Circule o nome dessa pessoa, de uma dessas pessoas aí. E agora você vai grifar o nome de uma pessoa que você tem dificuldade de se relacionar ou de trabalhar. É aquela pessoa que te causa problema, aquele calo que você tem, aquela pedrinha no seu sapato. Grife o nome dessa pessoa. E agora veja o gabarito. Esta pessoa que você circulou o nome dela, que é uma pessoa de fácil convívio, o quadrante dela é o mesmo quadrante seu ou é um quadrante vizinho, ok? E a pessoa que você grifou o nome, ou seja, aquela pessoa de difícil relacionamento, é uma pessoa em que o quadrante é o oposto ao seu. Se você for A, ela é C, se você for B, ela é D. Naturalmente, o seu gabarito foi isso. Para que elucidar esse conteúdo de dominância cerebral? Por que nós trazemos isso à tona nesse curso de PNL? Para entendermos que no processo do autoconhecimento, nós não temos condições de mudar ninguém ou mudar a ninguém, mas só podemos mudar a nós mesmos. E devemos respeitar essas diversidades que existem entre as pessoas, de não rotulá-las, né? Quando o quadrante D rotula o quadrante B de chato e o B rotula o quadrante D de irresponsável, naturalmente vão gerar situações constrangedoras nas relações interpessoais dessas pessoas. O importante é você ter consciência de qual quadrante que é dominante nas suas atitudes, e quando você tem essa consciência, você vai procurar melhorar aquele seu quadrante que precisa ser desenvolvido ou ter uma certa habilidade. Não tem como você transformar uma pessoa B em C, mas tem como você, sendo C, compreender a pessoa que é do quadrante A ou de outro quadrante qualquer, sem exigir dessa pessoa mudanças, pois ela só tem condições de mudar na medida em que ela toma consciência dessa mudança e busca informações